Olá, estou aqui de novo com o Felipe da Fractal. Tudo bom, Felipe? Tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre pessoas bem-sucedidas? Sim, entre outras coisas. Entre outras coisas. Na sua opinião, como é que a sociedade enxerga uma pessoa bem-sucedida nos dias de hoje? Não sei se é só nos dias de hoje, mas o conceito de bem-sucedido em geral está relacionado a uma relação material, quer dizer, a dinheiro, uma relação individualista, que é status, fama e coisas do tipo. Esta que é a visão do bem-sucedido. É o ter, né? O ter, isso, o ter em detrimento do ser, né? O que importa é o dinheiro e a fama, né? Isso é um conceito, e é daí e essa é a crítica que a gente quer levantar, que desse ponto de vista materialista, individualista, ele sacrifica as relações e causa doenças como depressão e tal. E a gente entende que talvez nos últimos anos, não sei até onde isso é fato, mas aparentemente nos últimos anos esse conceito materialista e individualista tem crescido, né? Não sei se concorda comigo sobre isso, mas é a impressão que a gente tem. É muito mais aquilo, quando eu falei do ter e do ser, acho que é isso mesmo, porque como se você precisasse de um indicador para você ser bem sucedido. Qual que é o teu indicador mais aparente? São as tuas posses, né? Sim, uma indicação material que você possa ostentar. Isso, né? É o carro e etc. É um carro do ano. A roupa de grife, coisas assim. Mas também tem uma questão que as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, então pode ter também uma visão diferente do que é ser bem sucedido, imagino. E aí é que entra o ponto principal, né? Não basta... Não é só isso que conta, né? Então, mesmo pensando do ponto de vista material, as pessoas vêm de lugares diferentes, têm oportunidades diferentes, então não dá para fazer uma comparação. Olha, eu não consigo ter o carro que aquele fulano tem, mas a minha história é diferente da história dele. Então, uma das coisas que causa, digamos, tristeza nas pessoas é assim, ela não consegue alcançar determinados objetivos, muitas vezes materiais, porque ela está se comparando com outras pessoas que não cabe a comparação, por N motivos históricos e tal. Um outro aspecto é como a pessoa vê o que é o bem-sucedido para um não é igual o bem-sucedido para o outro. As pessoas têm, ainda que sejam pequenas diferenças, mas existem princípios diferentes. Algumas coisas são importantes para mim e não são tão importantes para outros e vice-versa. E tem uma questão, quando a gente fala muito de mundo corporativo, né, que é da pessoa ser bem-sucedida, então o quanto que ela tem que se dedicar ao trabalho. Então, por exemplo, em relação a se preparar, né, então a questão da experiência profissional, né, do quanto de cursos que ela tem que buscar. Como é que você vê essa questão de experiência e de certificados para a vida da pessoa dentro do ambiente de trabalho, para ser considerada bem-sucedida? Sim, a gente estava conversando agora há pouco. Uma coisa que existia talvez há uns 20 anos atrás era aquele conceito de ser proativo. Talvez 20 anos atrás, não, precisa ser proativo e tal, não ser, como dentro da empresa você não pode ficar esperando as pessoas dizerem o que você tem que fazer. O que é isso mesmo, é isso que a empresa espera das pessoas hoje em dia. Talvez há 50 anos atrás não fosse, mas hoje em dia é que as pessoas sejam proativas. E o que a gente percebe é que esse proativo evoluiu evoluiu, digamos, de certa forma negativamente para uma hipercompetitividade. As pessoas, não basta você ser proativo, você tem que fazer N cursos, você tem que participar de imersões, você tem que ir em todos os congressos, você tem que estar atualizado com todas as tecnologias. E isso acaba, só deixando claro, a gente não está dizendo que é negativo a pessoa se atualizar e estudar, etc. O que é negativo é o exagero nessas coisas e cria uma autocobrança que acaba, no caso mais extremo, gerando depressão.
Ela se frustra porque ela não conseguiu atingir certas coisas, ou ela vê, aquele outro fulano, ele fez o curso disso e disso e disso e eu não consigo fazer, ou ele tirou nota 10 e eu não consegui tirar. E, assim como a gente tinha falado anteriormente, cai naquela história de são realidades diferentes, histórias diferentes, e não necessariamente alguém que tirou uma nota 8 ou 7, ou mesmo que tirou 3, seja inferior ou menos capaz do que alguém que tirou 10. De repente a nota 7 pode ser o máximo que a pessoa conseguiu, por exemplo. Para ela foi e o 7 daquela pessoa pode ser melhor do que o 10 da outra. Então, a gente tem uma sociedade de títulos e de aparências que cobra isso e gera frustração, e é importante que as pessoas... É o que a gente quer passar aqui, que as pessoas entendam que não são iguais e que não é assim que funciona. Não é só as aparências. Um exemplo que, voltando à questão dos títulos, um exemplo que a gente estava conversando outro dia era, sei lá, uns 50 anos atrás, mais do que isso, o nome da pessoa, assim, se você é da família Matarazzo, por exemplo, ele tinha muito peso na sociedade. Então, se você chegava numa entrevista de emprego para trabalhar em algum lugar, o simples fato de você mencionar que é filho de não sei quem, que o seu nome é tal, já te garantia muitas coisas. E digamos que hoje, não vou dizer que isso acabou, mas isso certamente tem muito pouco ou quase nenhum peso na maioria dos lugares. E uma coisa que isso já é uma especulação, tá? Uma coisa que a gente especula é que muitos títulos que existem hoje, mesmo títulos acadêmicos, não vão desaparecer, mas que eles devem ter menos importância do que tinham até agora. É uma coisa que ainda acontece muito, a pessoa fazer o seguinte: eu vou fazer o curso A, B ou C, porque vai me dar o certificado. Mesmo que ela não entenda muito daquilo, mesmo que ela não vá aplicar aquilo, ou até pior, mesmo que ela nem se interesse muito por aquele assunto, mas ela acha importante fazer aquele curso porque aquilo vai engrossar o currículo. E até uma expressão que a gente tem usado aí, o currículo acaba ficando maior do que a pessoa, né? Tem uma outra coisa a respeito de títulos, que é muitos cursos, muitas das coisas que a gente estuda exigem maturidade. Até, por exemplo, o curso superior, não tem sentido, seria pouco proveitoso uma criança de 11 anos iniciar um curso de engenharia, por exemplo. Tem que ter ou um curso superior em geral, né? Ela tem que ter uma maturidade para chegar naquilo. E assim, cursos de pós-graduação, cursos de MBA e tal. E é uma coisa que a gente vê ainda hoje. As pessoas terminam a graduação, às vezes nunca tiveram contato com o mercado de trabalho e já emendam alguma coisa como um MBA, um curso de pós-graduação, que exigiria uma experiência anterior, e a pessoa faz aquilo por causa do título. Não que não vá servir para nada, não que ela não vá absorver, não que não seja importante, mas seria melhor se ela ingressasse nesse tipo de curso com mais maturidade.